Trigonometria, vamos começar então a trigonometria no triângulo retângulo. Para começar então a trigonometria no triângulo retângulo, nós vamos ver razões trigonométricas. Mas ainda antes de razões trigonométricas, nós vamos fazer um pequeno resumo de triângulo retângulo. Nós vamos relembrar o que é um triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo é um triângulo que tem um dos seus ângulos internos com medida de 90 graus. Então, por isso que ele é chamado triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo vai ter três lados. E o lado maior, que vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, vai ser chamado de hipotenusa. Os outros dois lados serão chamados de cateto. Mas daí, dependendo do ângulo interno que a gente observar, um vai ser chamado de cateto oposto, o outro de cateto adjacente. Então, aqui nesse exemplo, se eu observar o triângulo pelo ângulo x, esse lado aqui, que está oposto ao ângulo x, ele vai ser chamado de cateto oposto. E esse outro lado aqui, que está junto ao ângulo x, que faz divisa ao ângulo x, ele vai ser chamado de cateto adjacente. Então, temos a hipotenusa, que é o lado maior, o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo observado. Se eu observar esse triângulo pelo ângulo de cima, aqui pelo ângulo interno de cima, o cateto oposto vai se transformar em cateto adjacente e o adjacente vai se transformar em oposto, porque dele vai estar oposto àquele ângulo aqui. E esse aqui vai ser o adjacente ao ângulo. Então tem que cuidar muito esse detalhe. Qual o ângulo que a gente vai observar para pôr os nomes nos catetos. Na razão trigonométrica, razão ele vem de divisão. Razão é uma divisão entre dois termos. Tá? E quando a gente observa um triângulo retângulo, as razões entre as medidas de seus lados vão gerar constantes. E essas constantes daí são resultados de razões trigonométricas. Então a gente chama razão trigonométrica. Então se eu pegar aqui, aqui eu tenho vários triângulos retângulos. Se eu pegar o triângulo retângulo AB1C1, AB1C1, nós podemos dividir o B1C1, que é o cateto oposto ao ângulo observado, pelo AC1. Ele vai dar o mesmo valor que se eu pegar o B2C2 e dividir pelo AC2. E assim sucessivamente. O que isso significa? Que se eu pegar um triângulo com uma inclinação x, qualquer triângulo, independente do tamanho dele, ao dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, ele vai ter sempre o mesmo valor, vai ter sempre uma mesma constante. E daí que a gente chama de razão trigonométrica. E essa razão trigonométrica, quando a gente divide o cateto oposto pelo adjacente, a gente vai chamar de tangente. Tá? A mesma coisa vai acontecer para os outros lados. Se eu pegar o B1C1 dividir pelo AB1, ou seja, o cateto oposto dividir pela hipotenusa, independente do tamanho do triângulo, mas com o mesmo ângulo de inclinação, nós vamos chamar de seno. E no terceiro caso, se eu pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, independente do tamanho do triângulo, nós vamos ter então o cosseno. Então, são razões trigonométricas que recebem nomes específicos. Então, em resumo, o que nós temos? Que o seno de um ângulo, ele vai ser calculado pela razão do cateto oposto pela hipotenusa. Eu pego o cateto oposto e divido pela hipotenusa, vou ter o seno de um determinado ângulo. O cosseno, ele vai ser resultado da razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Enquanto que a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, são essas três razões iniciais, as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Lembrando que essas razões, elas só valem para triângulos que são retângulos. Para triângulos que são acutângulos ou obtusângulos, essas relações não valem. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E aqui, então, um resuminho da figura, né, de um triângulo,
onde tem a hipotenusa, cateto oposto ao alfa, cateto adjacente ao alfa e as três razões trigonométricas. Então vamos aos exercícios. Então determinar o seno, cosseno e a tangente do ângulo beta. Então tem que cuidar que temos dois ângulos dentro do triângulo retângulo, tem o ângulo alfa e o ângulo beta. Mas o exercício quer que a gente calcule o ângulo beta. Então nós temos que observar por esse ângulo aqui. Olhando por esse ângulo, o 5 vai ser a hipotenusa. O 3 vai ser o cateto oposto ao ângulo beta. E o 4 é o cateto vizinho, o cateto adjacente ao ângulo beta. Então, para calcular o seno do ângulo beta, nós vamos pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Cateto oposto é o 3, a hipotenusa é o 5. Então, o seno de beta vai ser 3/5. Tá? Que daí também pode ser dividido, né? 3 dividido por 5, seno de beta é igual a 0,6. Para calcular o cosseno, nós vamos ter que pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. O cateto adjacente é 4 e a hipotenusa é 5. Então, o cosseno de beta vai ser igual a 4/5. Que também dá para dividir, né? 4 dividido por 5 vai dar 0,8. Então, cosseno de beta é igual a 0,8. E também a tangente, também a gente pode calcular. Aí a tangente nós vamos pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 3, o adjacente é 4, então a tangente de beta vai ser 3/4. E que também pode ser dividido e encontrado então 0,75. Algumas coisas importantes. O seno e o cosseno sempre serão valores entre 0 e 1. Por quê? Porque sempre a hipotenusa vai estar no denominador. E a hipotenusa é o lado maior, né? Então, quando a gente divide um número menor por um número maior, sempre vai dar em torno de 0 a 1. Já a tangente pode variar. Por quê? Porque às vezes nós podemos ter o cateto oposto maior que o cateto adjacente. Então, pode ser um número entre 0 a um número qualquer. Número maior que 1. Então, podemos anotar aqui como uma observação. O seno e o cosseno sempre serão valores entre 0 e 1. Já a tangente pode ser qualquer valor maior que 0, dependendo do ângulo de inclinação e o tamanho dos lados dos catetos, né? É interessante ver que, dependendo do ângulo de inclinação, esses valores, independente do tamanho do triângulo, né, eles vão variar. Então, se eu tiver um ângulo de 1 grau, o seno de beta vai ser sempre o mesmo, independente do tamanho do triângulo. O cosseno de beta vai ser sempre o mesmo. Com ângulo de 2 graus, também vai ter o determinado valor para o ângulo de 2 graus. Aqui, por exemplo, nós poderíamos procurar, lá numa tabela, o ângulo cujo seno dá 0,6, o cosseno 0,8 e a tangente 0,75. E a gente vai encontrar lá um determinado valor para esse ângulo. E sempre vai ser esse ângulo com essas relações. Mais adiante a gente vai ver essa tabela e vai entender como isso funciona. Vamos a mais um exercício. Agora nós temos um triângulo e nós vamos determinar o valor de x sabendo que seno de 65 é 0,9, o cosseno de 65 é 0,42 e a tangente de 65 é 2,1. Nós não sabemos qual usar, nós vamos usar apenas um, o seno, o cosseno ou a tangente. Então, primeiro nós temos que ver, o 9 é a hipotenusa, ver o nome dos lados, e o x é o cateto oposto ao ângulo de 65 graus. Então, se x é o cateto oposto e 9 é a hipotenusa, nós temos que usar a fórmula que tem cateto oposto e hipotenusa. Então, a razão que relaciona essas duas medidas é o seno. Então, nós temos que calcular o seno de 65 graus, e daí a gente substitui o cateto oposto por x e a hipotenusa por 9. Como o seno de 65 é 0,9, substituímos o seno de 65 por 0,9. E daí fazemos essa continha aqui, dá para multiplicar em cruzado, né? 9 vezes 0,9 igual a x vezes 1. E que daí nós vamos encontrar o valor de x, que no caso aqui é 8,1.